Opa, bom, então, hoje aqui, mais uma vez, para fazer uma aula sobre vetores e matrizes. Essa vai ser uma aula que você vai precisar assistir todas as outras aulas que eu fiz até hoje para entender, inclusive a do for, especialmente, né, a do for, porque eu vou usar muito for nessa aula. Não tem como você manipular vetor e matriz sem saber usar o for. O for é a coisa mais importante para manipular vetor e matriz. Bom, dito isso, vamos começar, né? Primeiramente, o que é um vetor? Bom, no C a gente tem variáveis. Eu vou declarar a variável vet, por exemplo. A variável vet, declarada dessa forma, todo mundo sabe que ela guarda um número, uma informação. Ou seja, ela só tem como receber uma coisa. Não tem como receber duas coisas. Ela só recebe uma coisa. A partir do momento que você declara um vetor para essa variável, como que declara um vetor? Abre colchetes, coloca quantas posições você quer que o vetor dela tenha. Vou colocar 5 e fecha colchetes. A partir desse momento, essa variável consegue guardar 5 informações diferentes. Ela tem 5 índices, 5 posições. Bom, para exemplificar isso melhor, a gente pode ver no Excel. Bom, essa variável aqui nesse caso é uma variável com 10, na verdade 11, porque ele está começando do zero, mas com um vetor de 11 posições. Ela consegue guardar 11 informações. Ou seja, além dos 78 iniciais que eu usei de exemplo, ela consegue guardar 89, 9, quaisquer números que vocês quiserem. Ela consegue guardar 11 números, 11 informações. É porque ela tem 11 posições. Isso é um vetor de uma forma muito simplificada, ok? Ou seja, pode pensar que um vetor é uma subvariável de uma variável. É mais espaço na sua variável. Aí beleza, aí você me pergunta, beleza, Álvaro, para mim colocar uma informação dentro de uma variável, eu posso fazer que a variável recebe uma informação, tranquilamente. Mas como que eu faço isso para todas as posições do vetor? Tem 5 posições, eu preciso escrever 5 vezes? Não. Se você quiser colocar em uma posição específica, claramente você pode escrever. Você pode escrever o nome da variável com o vetor naquela posição específica, para receber aquela informação específica. Mas não precisa. Como eu tinha dito, a gente vai usar o for. Nesse caso, eu vou declarar i, só para ser o meu controlador do for. Nesse caso, meu i vai começar em 0, ele vai ir até ser menor que 5, e a cada vez que ele rodar, ele vai rodar mais uma, ele vai incrementar mais uma unidade em i. Dessa forma, eu coloco que vet i vai receber i. Tá, o que significa isso aqui? Eu tô falando o seguinte, que a minha variável vet, no vetor dela, na posição i, vai receber o valor de i. Por que eu coloquei posição i? Como eu tinha falado anteriormente, a forma mais fácil de utilizar um vetor é aproveitando do parâmetro dele. No caso, meu parâmetro é i, e a cada rodada ele aumenta 1 no i. Ou seja, a partir do momento que eu coloco vet i, este i aqui, ó, a cada rodada ele vai receber um número. Na rodada 0 vai ser 0, depois vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Até chegar nas 5 posições. Ok? Então eu coloco i. E ele vai receber i. Como assim? Ele vai receber 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele vai ter 5 valores. 5 valores terminando em 4, começando em 0, ok? E é assim que você manipula um vetor. Nesse caso, eu estou dando valor para esse vetor, né? Estou inicializando ele. E se eu quiser imprimir na minha tela esse vetor, eu posso fazer a mesma coisa. Outro for. Só que dessa vez, eu posso colocar um printf nesse for. Vetor é igual porcentagem i. Tire isso daqui, por favor. Vet. Novamente, utilizando do i que já está presente no for. Vet i, ponto e vírgula. Dessa forma, na minha tela, agora vai imprimir de 0 até 4, se eu não me engano. Isso, 0 até 4. Só colocar um barra N aqui. Agora temos um vetor que vai de 0 até 4. Você sempre vai usar o for para manipular vetor. Por quê? Porque você não quer, de forma alguma, colocar vet1 recebe x número, vet2 recebe y número. Você não quer fazer isso. Você quer fazer isso de uma forma fácil, rápida e esperta. Então você coloca o vet i, o vet posição i. Por quê? Porque o i já está sendo utilizado no vetor, ok? E no caso ele está recebendo i porque é um exemplo. Se eu quisesse que recebesse um número aleatório, eu já ensinei na aula retrasada como que faz para receber um número aleatório. Eu ia colocar rand
até 100. Tudo bem. Vai ter 5 números aleatórios de 0 a 100 na minha tela. 41, 67, 34, 0, 69. Ok? Esse range eu já ensinei na aula retrasada. Isso é um vetor de uma forma muito simples. Um vetor só tem... Vocês podem imaginar ele, como eu mostrei no Excel, como sendo uma coluna com várias posições. Essas posições são as posições que você coloca aqui em cima. Que... Só falar dessa posição bem rápido. Esse vetor é um vetor de 5 posições. Ele tem a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Se você tentar imprimir VET 5, não vai existir. Vai dar um número muito grande ou vai dar nulo. Um dos dois, dependendo do seu programa, tá? A VET posição 5 não existe. Só existe VET até a posição 4. Por quê? Porque todos os vetores, ele sempre começa em 0. Ele tem a posição 0. Ou seja, se você declarar um vetor VET 5, ele vai de 0 a 4. Vai ser isso aqui, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Por causa que ele começa em 0, tá bom? Ou seja, se você tentar escrever na sua tela VET5, printf... Vou até fazer isso aqui para vocês verem. Vou só colocar aqui, ó, VET5. Ele vai me dar um número que não existe, tá? Se eu só colocar aqui embaixo. Contra barra N, contra barra N. Ele vai me dar nulo. Ele me deu 0 nesse caso. Ok? Ou seja, ou ele vai dar nulo, 0, ou ele vai dar um número muito grande. Um desses dois casos. Então se atenta a isso quando vocês forem usar vetores, tá? Ele só vai de 0 até o número que você colocou. Isso é um vetor. É uma forma bem básica de explicar vetor. Vetor não é difícil. É só isso que tem para falar sobre vetor. Realmente não tem mais coisas para falar sobre ele. E como exemplo, eu vou, como sempre, né? Vou pegar uma lista de atividades do professor e vou fazer a 1. Escreva um programa para ler dois vetores de 5 elementos e gerar e imprimir o vetor resultante da soma dos dois vetores lidos. Ok. Vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa de dois vetores, cada um com 5 elementos, 5 posições. E a gente precisa gerar e imprimir o vetor resultante da soma dos dois vetores. Ok. A gente vai ter o VET A em 5, o VET B também em 5 e o VET R também em 5. Como assim VET A, B e R? A gente precisa de dois vetores com 5 posições. Primeiro vetor, segundo vetor. E a gente precisa de terceiro vetor para ser aquele que a gente vai imprimir a soma dos dois. Ok? Tá, então vamos lá. Aqui eu vou iniciar o VET A, nesse mesmo for, eu vou iniciar o VET A e o VET B. E eu vou falar que VET R na posição I é igual a VET A na posição I mais VET B também na posição I. E vou imprimir o VET R no outro vetor. No outro for, nesse caso. Ok, isso aqui vai me dar a soma dos vetores. Como que eu sei que está certo? É só imprimir um vetor de cada vez. Vamos com calma. Eu vou fazer mais dois fores aqui em cima. Um for para imprimir o vetor A e outro for para imprimir o vetor B. Vou só separar eles por uma barrinha. Contra barra N. Contra barra N. Beleza. Oh, esqueci de separar o terceiro ali, desculpa. Pronto. Aqui nós temos o vetor A. Aqui nós temos o vetor B. E aqui a gente tem o vetor resultante da soma de A e da soma de B. Ok? Para vocês tirarem dúvida se está certo ou não, vou fazer o cálculo aqui, ó. Vetor A, posição 1, 41. Vetor B, posição 1, 67. É para dar 108, tá dando 108. Mesma coisa com a posição 2, 34 mais 0, 34. 69 mais 24, 93. E assim vai. Ok? Aqui eu tenho, no caso, recapitulando, 3 vetores. Nos dois primeiros eu atribuí valores randômicos. E eu coloquei no terceiro para receber a soma do primeiro com o segundo. Logo após isso, eu abri um outro for para imprimir o vetor A, um outro for para imprimir o vetor B e um outro for para imprimir o vetor R. Aí você me pergunta, Álvaro, beleza, você usou 3 fors. Mas isso não é muito, não é demais? Se eu quiser usar só um? Claro, você pode usar só um, com toda certeza, é uma escolha sua. Mas se você usar só um, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Usando só um vetor, deixa eu só comentar isso aqui para fora. Pera aí. Comentar isso aqui.
vai ficar muito embolado. Você não vai saber o que é A, nem que B, nem que C. Quer ver? Viu? Vai vir ABR, aí depois vai vir ABR, depois vai vir ABR, depois vai vir ABR, e assim vai. Você não tem um controle de qual, tipo assim, você não tem como colocar 5A, 5B, 5R. Por isso que eu prefiro, eu pessoalmente, como eu já tinha dito, o código é seu, você faz o que você quiser. Mas eu pessoalmente prefiro fazer um for para cada vetor, para deixar ele separadinho, bonitinho. Então, recapitulando, aqui nós temos o vetor A, aqui nós temos o vetor B e aqui nós temos o vetor R, que é a soma dos dois primeiros, ok? E é assim que você faz a número 1 da aula de matrizes. Tudo bem? Bom, eu vou fazer a outra 1 também, porque eu acho que não é tão difícil. Só para dar uma pincelada maior na questão de vetores, ok? Tá. A segunda a gente precisa escrever um programa para ler um vetor A de 10 elementos e trocar todos os elementos negativos por zero. Tudo bem. Como que a gente faz isso? Mesma coisa. A gente vai ter um vetor A para receber 10 elementos. Então, I vai até 10. Deixa eu só tirar esse aqui. Tira esse aqui também que eu não preciso mais. E quando o elemento for negativo, ele vai trocar por zero. Ou seja, se vet na posição A, oh, se vet na posição I for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, então aquela posição de vet A vai se tornar zero, né? Acho que o professor mandou. Isso, por zero. Vai ser zero. Ok? Deixa eu só fazer uma coisa que eu ensinei na outra aula, que é srand time, para gerar um valor aleatório a cada execução de programa. E bom, nesse caso vai ser um pouco difícil de eu mostrar, porque só tem 10 posições. Mas quando eu executo, eu preciso executar várias vezes até conseguir um valor negativo aqui, tá, gente? Que é um valor... São valores randoms. Então, deixa eu fazer mais fácil aqui, ó. Deixa eu colocar aqui... scanf. Que é muito mais fácil, né? Do que pegar uns valores randoms e depender da sorte. Vet A na posição I. Só tirar isso daqui. Vou mandar digitar um número. Ok. Agora vai me pedir um número, vou tirar 10. Calma aí, que não era pra ter parado, tudo bem. Eu vou ter que digitar alguns números. Tá, vamos lá. E de novo, meu erro dessa vez foi um erro muito básico de ser resolvido. Eu até dei uma alterada aqui no programa. Deixa eu só voltar como é que tava. Que é o quê? O scanf precisa de um E comercial, tá, gente? Nunca se esqueça do E comercial no scanf. Até hoje me esqueço, normal. É um erro muito simples, que é um erro que vocês vão cometer muito ainda. Que eu já cometi também. Bom, de qualquer forma, voltando ao normal. Vou digitar 2, vou digitar 7, 8. Aí nesse caso eu vou digitar menos 25, menos 1 e menos 38. Qualquer números. Esse aqui vai ir até 10. E se vocês prestarem atenção, eu digitei 2, ele foi 2. 7 foi 7. 8 foi 8. Nas vezes que eu digitei números menores que 0, ou seja, números negativos, ele pegou esse número e trocou por 0. Por quê? Por causa do if. O if faz que quando se vet A na posição I for menor que 0, o vet A naquela posição vai ser 0. Vai ser trocado por 0. Ok? Isso é um outro exemplo de utilização de vetor, que no caso é o exemplo que satisfaz a outra 1, né? Do exemplo de matriz que o professor passou pra gente fazer. E, como eu tinha dito, um vetor é uma coisa muito simples de ser trabalhada. Não é difícil. O que é difícil vem agora, que é a matrizes, que eu vou falar com um pouquinho mais de calma. Vou dar uma limpada aqui. Então, já volto rapidinho. Bom, agora com a nossa ideia limpa, eu posso falar um pouquinho mais sobre as matrizes. Bom, como eu tinha explicado anteriormente, um vetor é são subvariáveis de uma variável, sendo elas organizadas apenas em uma coluna, ou uma linha, como você preferir visualizar. E isso também pode ser chamado de uma matriz unidimensional, com uma dimensão. Agora, uma matriz é um vetor seguido de outro vetor, seguido de outro vetor, seguido de outro. Quantos vetores você quiser. Ou seja, uma matriz inteira, ela pode ser um vetor, outro vetor, outro vetor, outro. Quantos vetores você quiser. A quantidade de vetor dentro da matriz vai definir quantas dimensões essa matriz vai ter.
Dois vetores, ela vai ser uma matriz bidimensional. O que que é uma dimensão? Tá vendo aqui na tela? Tem vertical e horizontal? São duas dimensões. Você tem a dimensão y e a dimensão x. Lembra lá do plano cartesiano na escola? O plano cartesiano tinha cima e direita. Cima, baixo, cima, esquerda. Isso era vertical e horizontal. Ou seja, x na vertical e y na horizontal. Isso são duas dimensões. Se eu colocar uma terceira dimensão, além de x e y, eu vou ter z. O z representa profundidade. Três dimensões é como que a gente vê o mundo. As coisas têm profundidade. Você consegue perceber a distância que tem entre você e um objeto que está à sua frente. Isso chama profundidade, ok? Ou seja, uma matriz tridimensional é o mundo real. É como a gente percebe o mundo. Quando a gente passa de três dimensões, o negócio fica um pouquinho mais complexo. Você pode colocar até 12 dimensões. Mas eu não vou explicar até duas dimensões, ok? Eu vou me contentar com duas dimensões por esse vídeo, porque senão ia ficar muito complexo. Bom, aqui a gente tem a primeira dimensão com 5 posições e a segunda dimensão com 5 posições, ok? Se a gente voltar no Excel, eu vou até diminuir isso aqui para 4 para ficar um pouco mais fácil a visualização. A gente voltando no Excel, a gente tem a seguinte matriz aberta, aqui com todas as posições dela. A gente tem uma matriz com dois vetores, com cada vetor indo de 0 a 3. Por que 0 a 3? Eu já expliquei. Por causa que o nosso limite é 4. O limite declarado aqui pode ser 4, mas ele não vai até 4. Como eu expliquei anteriormente, ele vai de 0 até 3. São 4 posições que começam a ser contadas a partir do 0, ok? Então, declarando 4 por 4, sua matriz vai ter 16 espaços. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ela vai ter 16 posições, indo de 0 até 3 na linha e na coluna, ok? Bom, aqui a gente tem uma coluna e aqui a gente tem uma linha. E igual no plano cartesiano, cada linha e coluna, cada posição tem a sua coordenada. Essa aqui, no caso, é a posição 0, 0. Essa aqui é a posição 0, 1. Essa aqui é a posição 0, 2, 0, 3. Aí quando acaba a linha 0, a gente passa para a linha 1. Essa aqui é a posição 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Mesma coisa com o resto da coluna inteira, da linha inteira, da matriz. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, qual posição que é essa? Essa aqui é a posição 2, linha 2, coluna 2, ok? Se eu clicar aqui, essa aqui vai ser a posição linha 3, coluna 2. É sempre linha, depois coluna, ok? Então, por exemplo, essa daqui que eu tinha clicado, ela é a posição 3, 2. Ela representa isso aqui, vou até colocar aqui dentro. Ela é essa posição, ok? Essa aqui é a posição linha 3, coluna 2. Por que é importante saber a ordem de nomear colunas e linhas? Vou explicar agora para vocês. Espera aí, só voltar para o deve ser. Aqui. Bom, uma vez declarada a sua matriz, você declara da seguinte forma, coloca o nome dela, o tipo que ela é, no caso eu coloquei um tipo inteiro, e coloca as dimensões. Eu coloquei duas dimensões, com cada uma indo até 4. Se você não quiser uma matriz quadrada, você pode colocar 2 também, sem problema. Você vai ter uma matriz retangular. Se você colocar 3, você vai continuar tendo uma matriz retangular. Se você colocar 5, você vai ter uma matriz você vai ter uma matriz não quadrática nem retangular. Você vai ter uma matriz que vai sobrar uma linha ali embaixo. Mas, na maioria das vezes, você vai trabalhar com valores iguais, você vai trabalhar com matrizes quadráticas, ok? Não se importe muito com isso agora. Logo após você declarar as duas, eu vou declarar duas variáveis aqui, que eu já vou explicar para que elas servem. E bom, como eu tinha dito, para manipular matriz e manipular vetores, você utiliza-se do for. Sem o for vai ficar muito difícil a sua vida. Então, veja a aula do for quantas vezes for necessário. Porque o for é o que precisa para manipular matrizes e vetores em si. Ok? Bom, eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz no vetores. Mas como que a gente faz esse exemplo em matriz? Por quê? Pensa comigo. Se eu botar aqui for igual a 0, até for, até se igual a 0, até i ser menor que 4, e incrementar, eu vou trabalhando só com o i. Vou estar trabalhando só com o primeiro vetor. E o segundo vetor? Como é que eu preencho ele? É aí que vem o j. Esse ij também pode ser escrito como L e C, que inclusive que eu vou usar aqui na aula de hoje para ficar muito mais fácil a visualização. Sendo L linha, vou colocar aqui do lado, L linha e C coluna, ok?
linha e coluna. Bom, e para a gente atribuir um valor para uma linha e para uma coluna ao mesmo tempo, ou seja, atribuir um valor para uma posição, por quê? Porque uma posição é constituída de linha e coluna ao mesmo tempo. A posição 0, nada, tipo assim, essa aqui, ó, isso aqui não existe em uma matriz, ok, gente? Se você declarar uma matriz, depois tentar puxar essa posição, ela não vai existir, ela vai dar erro de sintaxe ou vai retornar um valor não existente. Isso aqui não existe. Você sempre tem que declarar a linha e logo após a coluna. Ou seja, uma posição na matriz é constituída de duas informações, de duas coordenadas. Por isso que eu falei sobre coordenadas mais cedo. Tá, beleza, Álvaro. Então, como que eu declaro uma outra coordenada? Agora vem uma parte muito interessante. Você vai usar dois fors de uma vez só. Um para a linha e outro para a coluna. Da seguinte forma. Nesse caso aqui, inclusive, você vai usar o colchete só no segundo for, tá? Você não abre o colchete no primeiro. Pode abrir só no segundo, que tá tranquilo. Tá. E o que eu faço nesse caso? Eu posso colocar aqui mate L, C, ou seja, mate na posição L e mate na posição C. Eu vou colocar que vai receber I, por exemplo. I não, vou colocar que vai receber L. Depois eu vou printar, tá? Printf, matriz, dois pontos. Mate L, C. Isso aqui vai atribuir o valor de L para cada posição da matriz. Ou seja, vai ficar alguns números repetidos, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso, ficou números repetidos. Deixa eu só quebrar a linha aqui. Ficou 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Por quê? Pensa comigo o seguinte. Eu tenho dois fors. O primeiro for é para linha. Ou seja, esse programa está fazendo a seguinte coisa. Ele vai... Deixa eu só pegar aqui. Só fixar isso aqui. Ele vai pegar a linha 0. Quando ele pegar a linha 0, ele vai fazer o seguinte. Ele vai travar a linha 0. Bom, logo após o primeiro for no caso, né? Esse for daqui, da linha 7 aqui nesse caso. Travar a linha 0. Por que ele travou a linha 0? Porque ele começa do 0. Ou seja, esse for começa do 0. Esse for para de executar quando o L menor que 4 se tornar falso. Ou seja, quando o L ultrapassar 4. Até lá ele vai executar tudo que tiver dentro dele. E o que está dentro desse for? Dentro desse for tem outro for. E a condição para sair do for, de qualquer for, é que a condição do meio, o parâmetro de saída, se torne falso. Ou seja, ele vai executar, beleza. Na primeira vez que ele executar, o L vai receber o valor de 0. Ou seja, a linha 0 vai estar sendo mexida. Aí ele vai para o segundo for. No segundo for, ele vai setar o valor de C como 0 também e vai executar o bloco dele. Beleza? Aí, depois que ele executar o bloco dele, ele vai executar o segundo for de novo. Por quê? Porque ele não saiu desse for aqui. Ele só vai executar o primeiro for quando o segundo for totalmente executado. Ou seja, ele vai executar a linha 0, coluna 0. Aí ele vai executar a coluna 0, coluna 1, 2, 3. Ele vai preencher as 4 colunas. Depois de preencher as 4 colunas, ele vai sair do segundo for e retornar ao primeiro. Ele vai verificar qual que é o valor de L. No caso, o valor de L era igual a 0. Agora que terminou o segundo for, ele vai adicionar 1. Agora o valor de L vai se tornar 1. Ou seja, ele vai para a linha 1. De novo, ele vai trocar de linha e vai fazer a coluna 0, 1, 2, 3. E assim vai seguindo sucessivamente. Ele vai pegar a outra linha, vai travar ela. Depois ele vai pegar a outra coluna e vai travar as 3 colunas. E assim vai até acabar os dois fors. Por isso que quando eu executo, calma aí. Por isso que quando eu executo, ele mostra 4 zeros, 4 uns, 4 2, 4 3. Ok? É isso que dois fors fazem. Ele trava uma linha, depois ele faz uma coluna inteira. Aí depois ele trava outra linha e outra coluna inteira. Trava outra linha e faz outra coluna inteira. Por isso que é L e C, de linha e coluna. Ok? Bom, aí você me fala o seguinte, beleza, eu entendi que primeiro ele trava linha, depois faz coluna, trava linha e coluna. Mas você está me dando como resultado apenas L. Ou seja, eu estou colocando que cada coluna vai receber L. Eu não quero que todas as colunas tenham o mesmo valor. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, uma observação muito importante. O match L, C igual a L funciona por causa que o match é uma matriz.
você tá dando pra... Você está dando como argumento a localização da linha e a localização da coluna. Você está dando como argumento a localização da matriz que você está. Está falando que aquela localização vai receber L. Se por algum acaso você colocar apenas uma localização, apenas um vetor recebendo L, isso vai dar erro. Vai dar erro na hora. Por quê? É um erro de... Eu esqueci como é que fala isso aqui em português, mas é um erro que você está tentando dar um valor só para um vetor, sendo que essa variável tem dois vetores. Você não pode atribuir um valor único a um vetor único. Você sempre tem que atribuir um valor a L e depois atribuir um valor C. Ou seja, agora se eu rodar, vai funcionar. Ok? Porque se eu tiver apenas L, o programa vai ler da seguinte forma. Ele vai ler linha 0 e coluna nula, inexistente. Você não tem a coluna nula inexistente. Você tem 4 colunas, sendo elas 0, 1, 2, 3. Por isso que você não pode fazer match L igual a L ou match C igual a L. Isso aqui não vai funcionar, tá? O que vai funcionar é você colocar elas juntas, da seguinte forma. Beleza, mas eu quero algum número qualquer, em qualquer posição. De novo, a gente usa nosso velho amigo rand. Eu vou colocar um rand até 100. Ele vai gerar 100 números aleatórios em cada posição da nossa matriz. Isso é uma forma de gerar uma matriz totalmente aleatória, tá? Bom, beleza. Aqui nós temos um exemplo bem básico de como a gente gera uma matriz e mostra essa matriz na tela. Aí você me pergunta, beleza, Álvaro, só que muitas atividades me pedem para mim mesmo poder colocar números dentro dessa matriz, com scanf, printf, tal. Também dá para fazer, não é difícil. A gente vai fazer isso aqui agora nesse caso. Bom, linha 0, coluna 0. Eu posso pensar da seguinte forma. Eu quero que uma linha seja notas e outra linha seja matrículas. Ou seja, vamos lá para o Excel de novo. Eu quero que a linha 0, enquanto estiver na linha 0, tenha só notas, enquanto estiver na linha 1, tenha só matrículas. Notas, matrículas. Bom, a gente pode pensar isso da seguinte forma. A linha 0, a linha 2 vai receber notas. A linha 1 e a linha 3 vai receber matrículas. O que a linha 0 e 2 têm em comum? As duas são pares. Então vamos separar notas entrando só para linhas pares, ok? Isso que eu estou fazendo agora é um exemplo, tá, gente? Isso aqui não precisa ser feito para manipular a matriz, ok? Só estou dando um exemplo como manipular uma matriz. Então posso declarar uma variável par, vou igualar ela a 0. E dentro do LC, eu faço o seguinte. Eu faço que par vai receber L resto 2. Opa, resto 2. O que é isso aqui? Quando você divide um número pelo outro, ele vai sobrar um resto. Se for uma divisão exata, o resto vai ser 0. Nesse caso, eu estou pedindo para ele me retornar, para entrar em par, qual é o resto de L dividido por 2. No caso, vamos supor que vamos supor que o L está em 2. Aí vai ser 2 dividido por 2. Qual é o resto? 0. Ok? Se o resto for 0, então o número é par, porque qualquer número dividido por 2 é par. Isso é uma questão de matemática. Então, se eu colocar um if par for igual a 0, ou seja, o resto é 0, então eu vou dar um printf, como eu tinha dito mais cedo. As linhas pares são para nota. Digite a nota. E vou dar um scanf no número inteiro. E bom, de novo eu esqueci, né, o i comercial. Mas de qualquer forma, o que isso aqui está fazendo? Ele vai verificar se o resultado de L, resto 2, é par. Inclusive eu tinha esquecido esse ponto e vírgula, tá, gente? Eu adicionei agora aqui também, eu tive que dar uma pausa e adicionei aqui. E se for par, ele vai mostrar na minha tela para digitar a nota. E essa nota vai entrar na matriz posição L, posição C. Bom, se não for par, ou seja, else, se par não for igual a 0, for qualquer outro número, qualquer outro resto, ou seja, se o número for ímpar, eu vou pedir para ele digitar uma matrícula. Digite a matrícula. Esse print de matriz eu vou tirar daqui. Não vai ficar mais aqui, porque senão ele vai printar uma matriz a cada vez que eu digitar, que é uma coisa que eu não quero. Eu vou colocar esse printf de matriz em outro for, que esse outro for vai servir para printar a matriz em si mesmo, ok? Então, eu vou até reduzir isso aqui, vou deixar só 2. Senão eu vou ter que digitar muito número. Então, deixo só 2 aqui por enquanto. E vai acontecer o seguinte. A primeira linha é par? É, por quê? Porque ela é 0. Então, vai pedir nota. Vou digitar 2 notas.
Por quê? Porque isso é duas colunas, ok? Eu reduzi o número de colunas. A segunda linha é a linha 1. Ela é ímpar. Ela vai me pedir matrícula. Eu vou digitar duas matrículas. E a linha 1 é ímpar, tá? Como eu tinha falado. E no final vai me aparecer a matriz, que no caso eu digitei 1, 1, 1. Se eu digitar outros números, vamos supor 7, 8, 9, 4, vai me aparecer 7, outro, 9, 4. Se eu quiser que ele apareça igual eu fiz aqui em cima, também posso fazer a mesma coisa, tá? Posso falar que par vai receber L resto 2. Se par for igual a 0, ele vai printar. Deixa eu pegar esse aqui e tirar daqui. Ele vai printar nota. Se for qualquer outro resto, ele vai me printar matrícula. Dessa forma, nosso programa vai ficar bonitinho. 7, 8, 9, 4. Ou seja, nota 7, nota 8, matrícula 9, matrícula 4. Ok? Vai printar bonitinho. Ou seja, isso aqui é só uma forma de separar a matriz em duas. É só uma coisa boba mesmo. Se vocês precisarem, né? Algum dia. Vocês já sabem como é que faz. Mas é uma coisa muito boba mesmo de fazer. É uma coisa muito fácil. Só pra eu exemplificar, né? Como faz manipulação de matrizes. E bem, vocês. Bom, desculpa pela pausa de novo. Tô tendo que pausar muito hoje. Muitos problemas aqui, mas recapitulando. Bom, o que a gente tá fazendo agora? A gente tá verificando se a linha é par ou se é ímpar. E com isso tá fazendo uma registro de nota e matrículas. Inclusive não pode botar barra no terminal, tá, gente? Senão dá um problema muito grande. Eu vou botar ele sem querer. Opa. Beleza. Só que, e se eu quiser colocar uma nota e uma matrícula, uma nota e uma matrícula? Nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte. O que a gente está fazendo? A gente está verificando a linha. A linha, ela vai ter duas colunas nesse caso, ou seja, vai ter duas entradas. Por quê? Porque eu coloquei o if até 2. Mesmo que a matriz seja grande, eu posso colocar ela sendo numa escala menor, tá? É minha escolha. Bom, mas eu não quero isso. Eu quero que digite uma nota, depois uma matrícula, depois uma nota, depois uma matrícula. Como que eu faço isso? Volta no que eu falei mais cedo. Ele trava o quê? Ele trava a linha e depois pede a coluna. Ou seja, ele travou L, pediu C1, C2. C0, C2. C1, né? Nesse caso. E bom, eu quero digitar alternado. Como é que eu digito alternado? Em vez de travar a linha, é só eu falar para o par verificar se a coluna é par. Como assim? Quando eu faço isso, essa coluna ele vai me pedir uma coluna, depois vai me pedir outra coluna, depois vai para outra linha, vai pedir uma coluna, outra coluna. Ou seja, em vez de ele me pedir nota e nota, matrícula e matrícula, ele vai me pedir, se eu travar a coluna em par, ele vai me pedir nota, matrícula. Viram? Isso, novamente, é uma questão de lógica que eu apliquei usando as matrizes aqui, só para ficar uma questão um pouco mais tranquila de vocês entenderem. Matriz é uma coisa muito complicada de entender, muito complicada de trabalhar também, tá, gente? Então eu recomendo que vocês façam muita atividade sobre isso. Inclusive, falando em atividade, deixa eu ver só se está aberto aqui. Tá aberto aqui. Sobre ler. Não, essa aqui é a aula de matrizes 1. Eu preciso da aula de matrizes 2. Que eu acho que eu não estou com ela aberta aqui, mas só abrir aqui bem rápido. Aqui, ó. Eu vou dar, como eu sempre fiz, né? Eu vou dar um exemplo da própria atividade do professor. Essa aqui, no caso, é a atividade mais recente que ele passou sobre a aula de matrizes. Em que, na primeira, ele pede para gente escrever um programa para ler uma matriz A de 4 por 4, ou seja, de linha 4, coluna 4, e imprimir a soma dos elementos na sua diagonal principal. Tá, esse aqui é um problema que vai envolver matrizes e vai envolver lógica, ok? Então vamos lá. Eu, inclusive, posso reaproveitar esse programa que eu fiz, porque essa matriz aqui também está 4 por 4. Beleza. Não, dessa vez eu não vou utilizar par, porque ele não pediu para utilizar par. Então eu posso descartar a variável par. Eu posso descartar isso aqui também. E bom, ele me pediu o seguinte. Para ter uma matriz 4 por 4, ou seja, 4 por 4, eu vou fazer com que essa matriz receba números aleatórios, porque eu quero qualquer número. Rand e porcentagem 100, de 0 a 100. Beleza. E ele me pediu para fazer uma soma dos elementos na sua diagonal principal. Isso é uma questão de lógica. Pensa comigo. Uma diagonal. Diagonal principal é a diagonal que vem da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? É essa aqui, ó. Isso, 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 isso. Vou até colorir de outra cor aqui. Só voltar isso aqui para trás. No caso, a diagonal principal desse aqui é isso, isso, isso.
Aí você pensa comigo, ok, como que eu faço para calcular a diagonal principal? Primeiro, para me calcular a diagonal principal, a soma, eu preciso saber a coordenada dela. Nesse caso, a coordenada é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nesse aqui é 1, 1. Opa. 1, 1. Essa aqui é 2, 2. Essa aqui é 3, 3. Sendo assim, você percebeu um padrão. A diagonal principal de qualquer matriz quadrada é quando a linha e coluna têm o mesmo valor. Viram? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Baseado nisso, você pode pensar em uma forma de fazer esse cálculo. E essa forma seria que quando, se, né? Se no caso, se linha for o mesmo valor de coluna, eu vou fazer... Eu posso fazer uma variável auxiliar, eu acho. Na verdade, melhor não. Tem outra forma mais fácil de fazer isso. Deixa eu só tirar isso daqui. Bom, primeiro eu vou executar, né? Eu vou dar um valor para cada posição da matriz. Nesse caso, eu estou dando um valor aleatório. Eu vou dar um valor aleatório até 10 para ficar mais fácil. E vou imprimir a matriz nesse for mesmo. printf, matriz. Nesse caso, eu vou fazer uma questão de estética aqui, né? Para imprimir a posição da matriz, para vocês terem uma visualização melhor. O valor dela vai ser I. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando o L dentro disso aqui, o C dentro disso aqui, e a matriz de posição LC. Só para ter uma visualização mais fácil, tá, gente? Isso aqui é uma questão estética. Vou até colocar junto aqui. Bom, logo após isso, eu vou verificar se L é igual a C. Se L for igual a C, ele vai me fazer o seguinte, ele vai me dar um printf da soma de... Pera aí. Soma de L mais C. Bota o vírgula. Simples assim. Se eu executar e lembrar de colocar uma quebra de linha em cada lugar, né? Ele vai me dar as seguintes coisas. Pera aí, se eu só trocar isso aqui de 2 para 4, que é uma matriz com 4 posições. Ele vai me dar a seguinte coisa. Ele vai me dar muitos valores aleatórios e vai me dar a soma desses valores. Nesse caso, ele não está me dando a soma dos valores. Por quê? Porque eu estou usando o LC e não match L mais match C. Pera aí. Match L mais match LC. Só fechar isso aqui para rodar o segundo. Bom, isso aqui que eu ia fazer tá errado, é um erro de lógica. Eu parei um pouquinho aqui para refletir. E o que eu tava fazendo antes, na verdade estava certo, só tinha esquecido. Que a gente, como a gente fez já em um exemplo passado, se eu não me engano, sobre potência, a gente vai fazer a mesma coisa, que a gente vai usar uma variável auxiliar, nesse caso eu vou chamar ela de result. Vou declarar ela aqui como inteira, result. E vou falar que result é igual result mesmo, mais a matriz na posição L e na posição C. Nesse caso, o result, que no caso é 0, vai ser mais o valor da matriz na posição LC se L for igual a C. Ou seja, o result só vai calcular o result se L for igual a C, ou seja, se for uma diagonal, porque a diagonal são quando a linha e a coluna se encontram formando um valor igual à diagonal principal, ok? Bom, e se eu colocar o result aqui e rodar, vai dar certo dessa vez. Matriz na posição 0, 0, eu tenho o valor 1. Ou seja, quando ela tem um valor 1, o que ela está fazendo? Ela está pegando result igual result. Qual que é o valor inicial de result? Nulo, nada. Ou seja, 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Beleza, ele estocou o valor 1 para dentro de result. Agora vamos na posição 1. A posição 1 tem o valor de 4. Mesma coisa. Ele está pegando o result, que no caso é 1 agora, e está somando com 4, que vai dar 5. Agora, na próxima vez que ele rodar, ele vai ver a posição 2, 2, que são dois números iguais. Vai pegar 5 mais 5, 10. Mesma coisa na última vez. Ele vai pegar 3, 3, que são posições iguais, são uma diagonal. Ele vai pegar 5, vão pegar 10, né? Que foi o result último. E vão pegar 10 mais 1, que no caso agora vai dar 11. E é assim que você calcula a soma da diagonal principal de uma matriz 5 por 5. De uma matriz 4 por 4, desculpa.
E bom, todos os exemplos que eu dei até agora foram exemplos fáceis, tá, gente? São só para vocês entenderem matriz, como é que funciona e tal. Não tem como explicar 100% de matriz, porque essa aula ia ter 28 horas de duração se eu fosse explicar 100% da matriz. Tudo que você precisar de fazer com a matriz, na maioria das vezes, não vai envolver a matriz em si, vai envolver lógica. Igual esse problema que eu acabei de executar, de soma da diagonal. A única vez que eu manipulei a matriz foi para entrar com o RAND nela e para verificar se ela é igual a C. E no caso da verificação de se ela é igual a C, ainda foi uma questão lógica. Ou seja, a matriz em si é uma coisa um pouco simples de se pensar. O difícil é a lógica que você vai aplicar usando matriz e misturando com a atividade que você está fazendo. Eu recomendo que você faça muita atividade de matriz para estudar muito. E uma última curiosidade, que se você quiser, né? Por exemplo, aqui eu coloquei que cada posição é random. Mas se você quiser que cada posição receba L e outra posição receba C, também dá. Posso colocar aqui matL, C vai ser igual a L. E depois matL e C, opa, vai ser igual a C. O que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou fazendo que a linha seja igual a linha e coluna seja igual a coluna. Como assim? Deixa eu executar aqui só para vocês entenderem. 0, 1, 2, 3. Como assim? Eu estou fazendo que a linha 0 receba o valor de L, no caso é um valor aqui, e a outra I, logo embaixo eu estou atribuindo um valor para C. Ficou um pouco difícil de entender, mas eu vou falar de uma forma mais pausadamente. Na primeira linha, eu estou falando que a mat na posição LC vai receber esse valor. Ou seja, a linha vai receber o valor de L. L vai receber L, ok? E na segunda linha, eu estou falando que a posição C vai receber C. Tudo bem? Então, quando eu executar, vai dar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, vai dar números alternados. Se eu deixasse só uma linha, ia dar 4 números, 4 números, 4 números, 4 números. Por causa que ele ia fixar a linha, colocar a coluna, aquilo tudo que eu já expliquei. Então, se você quiser, por acaso, gerar números aleatórios para linha e números aleatórios para coluna, você poderia fazer da seguinte forma. Colocar rand, vou colocar até 100 aqui. E a mesma coisa embaixo. E, como eu já expliquei, para você deixar o rand realmente randômico, realmente aleatório, você coloca time null, srand time null. E agora cada linha, cada coluna vai ter um valor diferente. Viram? Vai ter um valor totalmente aleatório. Se eu colocar assim, você me fala, Álvaro, mas se você deixar assim, cada um vai ter um valor diferente. Sim, cada um vai ter um valor diferente. Mas não é a mesma coisa, vocês podem até perceber aqui, não é a mesma coisa de eu colocar dessa forma aqui. Viram? A soma muda, tudo muda. Mesmo que eu tire o srand, ele vai mudar. Vai dar 142. Se eu comentar de baixo, vai dar 161. Ou seja, nesse caso, ele está atribuindo um valor aleatório só para as linhas. E nesse caso aqui, ele está atribuindo um valor aleatório para as linhas e para as colunas. Ok? Então, isso foi só uma curiosidade mesmo. Vocês podem usar um rand só, vocês quem sabem. O programa é seu, como eu havia falado mais anteriormente. E bom, essa foi a aula sobre matrizes. Foi uma aula bem... um pouco extensa, né? Foi a maior aula que eu já fiz até hoje, eu acho. E como eu falei, não tem como ensinar tudo sobre matrizes. Você sempre vai ter alguma dúvida, sempre vai voltar aqui, vou voltar lá do for. Inclusive o for é uma coisa muito boa de você estudar. Sempre estudo o for antes de fazer qualquer coisa com matriz e vetor. Sempre olhe o for. E essa aula de matrizes não vai te ensinar nem 10% sobre matrizes. Eu estou só te iniciando no mundo de matrizes para você saber o que é uma matriz e como manipular uma. Para você resolver problemas com matrizes, você vai precisar de muita lógica. Resolver muitas atividades, muita lógica e muitas coisas. Eu recomendo que você procure, inclusive, problemas na internet mesmo, atividadezinhas relacionadas a matrizes, para você tentar resolver. E você vai ter muitos problemas. Essa aula, como eu disse, não é para te ensinar 100%, não é para te ensinar 10%, talvez não seja nem para ensinar 5%. É só para você entender o conceito de matrizes e vetores em si. Bom, eu resolvi as duas atividades aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Quando tiver mais alguma coisa nova para explicar, eu volto e faço mais aulas. Da próxima vez eu não vou demorar, eu prometo, ok? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E um forte abraço. Até mais.